Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre a Guerra Civil Russa, que foi um conflito armado múltiplo que eclodiu no território do já desenvolvido Império Russo, envolvendo o novo governo bolchevique, alçado ao poder desde a Revolução de Outubro de 1917. A Guerra Civil Russa aconteceu no território russo entre 1918 e 1921, embora muitos historiadores apontem que o conflito iniciou-se no final de 1917. Foi resultado do surgimento de um movimento de resistência aos bolcheviques. Essa resistência contra-revolucionária, conhecida como brancos, lutou até sua derrota final em 1921, embora pequenos conflitos continuassem até 1923. Acontecimento marcante para a história russa, essa guerra possibilitou a consolidação dos bolcheviques no poder do território russo. Por meio desse conflito, bolcheviques conseguiram expurgar seus adversários, tanto dentro do Partido Comunista e, principalmente, fora dele. A guerra deixou um saldo de destruição e resultou na morte de cerca de 10 milhões de pessoas. A Guerra Civil Russa está diretamente relacionada com a Revolução Russa de 1917. Isso porque, em outubro de 1917, os bolcheviques realizaram a tomada de poder de locais estratégicos de Petrogrado, atual São Petersburgo, a capital russa na época, e derrubaram o governo provisório que estava instalado na Rússia desde o começo do ano, quando caiu a monarquia czarista. Assim que os bolcheviques assumiram o poder na Rússia, movimentos de oposição começaram a se formar no interior do país. A oposição contra os bolcheviques foi formada por diferentes grupos, tais como monarquistas, liberais, socialistas revolucionários, camponeses, anarquistas, etc. A causa imediata da Guerra Civil Russa foi a oposição existente em grande parte do território russo contra o governo recém-instalado dos bolcheviques no país. Existia uma oposição muito forte de diversos grupos acerca das propostas defendidas pelos bolcheviques e por Vladimir Lenin. Essa oposição contra-revolucionária acabou sendo reforçada à medida que o governo bolchevique começou a se demonstrar intransigente e fechado para dissidências. Alguns historiadores sugerem que o ponto de partida foi a dissolução da Assembleia Constituinte da Rússia, em janeiro de 1918, depois que os socialistas revolucionários, grupo que formava o governo provisório antes da Revolução de Outubro, derrotaram os bolcheviques na eleição. Outros argumentam que a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, rendição da Rússia para os alemães na Primeira Guerra Mundial, foi um momento decisivo, uma vez que mobilizou forças reacionárias na Rússia contra o governo, pois esses grupos desejavam prosseguir na guerra contra os alemães. Por fim, outros historiadores argumentam que o início da Guerra Civil está relacionado com grupos rebeldes liderados por Kornilov, que desde 1917 já tentavam tomar o poder na Rússia. Os grupos que podem ser destacados na Guerra Civil Russa são Vermelhos. O nome desse grupo faz menção ao Exército Vermelho, o exército formado às pressas pelos bolcheviques para derrotar as forças rebeldes. Brancos, formados, sobretudo, por monarquistas que desejavam restaurar a monarquia existente na Rússia antes de 1917. Verdes, formados por camponeses que lutavam na defesa de seus próprios interesses no interior da Rússia. Os verdes lutavam tanto contra os vermelhos como contra os brancos. E pretos, anarquistas ucranianos
que surgiram com o interesse de defender a existência dos sovietes ucranianos. Queriam montar uma sociedade sem Estado que fosse autogestionada pelos sovietes. O conflito ainda contou com participação de nações estrangeiras, como, por exemplo, os franceses e britânicos. A vitória dos bolcheviques é explicada a partir de diversos fatores. Primeiro, é importante considerar que o Exército Vermelho controlava territórios mais centrais da Rússia, o que lhes garantia melhor locomoção e facilitava o deslocamento de recursos. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Tchau!